Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite. Depende da hora em que você vai ouvir essa história. Meu nome é Glaidson Lamarque e hoje vou contar para vocês a história do grande contador de histórias. Essa é uma história autoral não publicada. Eu espero que vocês apreciem. Vamos à história? Horácio vivia no verde vale de Lancelote, com o seu pai, o velho Talarico, e com o seu cachorro Sócrates. Desde que era pequeno, seu pai lhe contava inúmeras histórias, algumas cheias de aventuras, outras sobre a criação do mundo e, finalmente, histórias sobre os mistérios da vida. O tempo foi passando e, como todos sabem, numa determinada manhã de um dia frio da estação inverno, o senhor Talarico, que já era bem velhinho, morreu. Na noite anterior, antes de ir se deitar, como se pressentisse o fim, ele convidou o filho para ir até a cozinha, para que juntos pudessem tomar uma caneca de chá quente, e contou-lhe a última das histórias que guardava intacta na memória, apesar da idade avançada. O dia da partida do velho Talarico foi de grande tristeza para o nobre Horácio, mas ele não se deixou abater. Pelo contrário, ele lembrou-se das palavras que o seu pai sempre lhe dizia: "Sabe, meu filho, um dia vai ser a minha vez de partir, e nesse dia você se lembrará de mim com um sorriso nos lábios e ainda contará para alguém que fui eu quem o ensinou a contar histórias. Nunca se esqueça disso, Horácio. Se você contar para alguém as histórias que eu sempre lhe contava, eu estarei constantemente em sua cabeça e no seu coração." Os dias se passaram. Depois das semanas, meses e anos, logo foi a vez de Horácio despedir-se do grande companheiro, o cãozinho Sócrates. A perda do seu cachorrinho Sócrates foi muito dura. Isso porque o cachorro havia sido presente de sua mãe, Dona Estela. Horácio recordava que na última vez que se encontrara com a mãe, ele era ainda um menino muito pequeno e sua mãe estava no hospital, onde o encontro aconteceu, e ela lhe presenteou com um pequeno cão. Depois deste dia, nunca mais ouviu falar da mãe, e por essa razão devotava todo o cuidado do mundo e dedicação ao cachorrinho, que era a única lembrança que tinha da mãe, já que naquela casa não haviam fotografias. O tempo continuou passando, o relógio não para e a vida segue o seu curso de forma implacável. Já diziam as colibris. Horácio se viu velho e sozinho no verde vale de Lancelote, sem amigos e sem ter para quem contar as suas histórias ou com quem conversar. Ele resolveu sair daquele lugar onde houvera vivido durante toda a vida e de onde só havia saído uma única vez para despedir-se da mãe doente no hospital. Partia-lhe o coração olhar o quintal vazio, onde há tempos atrás brincara com o pai nas tardes de sol. E as lágrimas caíam por seu rosto quando se lembrava de quando Sócrates se escondeu pela primeira vez entre suas pernas, correndo de medo das galinhas. Nada além de recordações e saudades. Isso era tudo que restava no verde vale. Por isso, Horácio fechou as portas da casa e seguiu viagem para algum lugar atrás do vale. Ele não sabia o que iria encontrar, mas mesmo assim seguiu firme, sem temer os fantasmas do caminho. Depois de caminhar por um dia inteiro, ele finalmente avistou um pequeno vilarejo. O vilarejo era silencioso e as pessoas tinham olhares distantes e, por sinal, muito tristes.
Logo o bom Horácio quis saber o nome daquele lugar. E uma mulher que passava, carregando um filho nas costas, respondeu-lhe: esse é o vilarejo de Prima Vila. Não sei o que o senhor vem procurar aqui. Aqui não é um lugar para ninguém. Todos os que aqui estão deveriam partir. Sem dizer mais nada, a mulher seguiu caminhando para um lago que ficava ao lado das casas, onde certamente daria um banho no filho. Horácio, então, teve uma grande ideia. Ele iria cumprir a promessa que havia feito ao pai. Ele iria contar todas as histórias que aprendera com o velho talarico, para tentar alegrar aquelas pessoas sérias e tão carrancudas do vilarejo Prima Vila. Como a vila possuía apenas uma rua e algumas poucas casas, ele subiu numa grande pedra que ficava ao centro das casas e chamou a todos para que se aproximassem. As pessoas de início, cismadas, recuaram, não se aproximavam. Mas a mulher que o havia encontrado, assim que ele chegara ao vilarejo, tomou coragem, pegou o filho pela mão, caminhou em direção a Horácio e sentou-se em volta da pedra. Depois foi a vez de um homem, e depois de outro, e assim outro, e aos poucos os moradores sentaram-se em volta da pedra em que Horácio estava e começaram a ouvir as histórias que ele tinha para contar. Horácio contou as histórias dos povos antigos, das eras passadas, do romance da lua com o sol, do grão amargurado do oceano e das borboletas que partiram para a imensidão depois dos tempos da metamorfose. Ele não se esqueceu de nenhuma das histórias que seu velho pai havia lhe contado. Era certo que a cada história que ele contava, a memória lhe trazia as melhores e mais gratas recordações de seu pai. As pessoas da vila estavam encantadas. Era muita sabedoria a do grande contador de histórias. E diariamente, antes que Horácio se sentasse ao centro da grande roda, as pessoas de Prima Vila já o aguardavam com grande ansiedade. As crianças fitavam os olhos em Horácio, enquanto ele narrava aquelas lindas fábulas, os belos contos, as parlendas e os romances sublimes. Os adultos voltavam a ser crianças. As mulheres algumas vezes choravam, dependendo da história contada pelo grande contador de histórias. Durante muito tempo, Horácio conseguiu prender a atenção de todas aquelas pessoas. Mas com o tempo, ele percebeu que a roda estava diminuindo. A cada dia que se passava, o número de pessoas que vinham ouvir as suas histórias tornava-se menor e menor e menor, e isso lhe causava profunda tristeza. Horácio estava cada dia mais triste e se perguntava o que estava acontecendo. Ele dava o melhor de si, tentando agradar a todos da vila, mas mesmo assim, eles não compareciam para ouvir as histórias. Foi então que ele foi até a fonte das águas cristalinas e jogou algumas pedrinhas dentro da água. Depois colheu algumas goiabas maduras e, sem conseguir comê-las, começou a chorar, dizendo: Eu não consegui ser um bom contador de histórias. Me perdoe, meu pai. Eu espero que o Senhor me perdoe. Eu fiz o que pude. Eu juro que fiz, mas não deu. Nesse momento, surgiu um menino à beira do caminho, chamando Horácio para que ele fosse contar histórias na grande pedra. Horácio então dizia: Já não posso, pequeno, já não posso. Mas o menino chamava-o com insistência: Mestre Horácio, está na hora de o senhor nos contar as histórias da lua quarto crescente. Não se esqueça de que o senhor prometeu que hoje nos contaria. Vamos, venha. Horácio olhou para a criança
e bem baixinho começou a falar. Eu já não posso mais contar histórias, meu pequeno. Desde alguns dias atrás, tenho percebido que as minhas histórias já não agradam mais as pessoas da prima vila. E a cada dia que passa, poucas são as pessoas que se sentam à roda para escutá-las. O menino sorriu e voltou-se para o grande contador de histórias e foi-lhe dizendo: Mestre Horácio, não seja bobo. O Senhor salvou as pessoas dessa vila. Desde que o Senhor chegou, toda a gente começou a sonhar novamente. Nós vivíamos tão tristes, sem alegria, sem emoção e nada conhecíamos da vida. Mas quando o Senhor aqui chegou, todos se tornaram mais felizes e mais amigos também. Todos agora possuem brilho no olhar. Horácio, então, quis saber se o menino gostava das suas histórias e por que as pessoas não se interessavam mais por ouvi-lo na grande roda da praça. E o menino respondeu: Eu adoro as suas histórias e não acredito que haja no mundo inteiro alguém que as conte tão bem e tão romanceadas como o Senhor. Ah, mestre Horácio, o Senhor é o melhor e é o maior também. O Senhor sabia que eu até sonhei que um dia, assim como o herói da história do grande guerreiro, eu também vou sair dessa vila e vou conhecer o mundo inteiro antes de repousar feliz numa pequena casinha na colina. Sim, eu sonhei, e sonhei acordado, enquanto prestava atenção em cada palavra que saía da sua boca. E como me recordo do rapto da princesa Bolachinha e de um chá com Clarice Lispector. O Senhor é incrível, mestre Horácio. O velho Horácio enchia os olhos de lágrimas, enquanto escutava atentamente aquele pequeno menino. O menino não poupava elogios ao grande contador de histórias, e assim o coração de Horácio enchia-se de esperança e de grande emoção. Ah, a felicidade até brindava os olhos de mestre Horácio, mas ele ainda queria saber por que as pessoas não se sentavam para escutar as suas histórias nos arvoredos da praça, perto da grande pedra azul. E o menino, sorrindo, concluiu: Mestre Horácio, as suas histórias são mágicas. A cada vez que o Senhor conta uma nova história, algum morador da vila percebe que existe um mundo gigantesco, além das montanhas, e corre para conhecê-lo. Eles estão indo atrás dos finais felizes que a magia das suas palavras apresentou a eles. Então, saiba que eles não estão abandonando o Senhor e as suas histórias. Muito pelo contrário, eles estão aprendendo a escrever as próprias histórias, mestre Horácio. O grande contador de histórias descobriu que a felicidade de uma pessoa é fazer outras pessoas felizes. Ele permaneceu no vilarejo de Prima Vila até o dia em que o último morador tomou coragem para partir. E nesse dia ele retornou ao verde vale de Lancelote, onde morreu poucos dias depois. Havia nos pés da cama uma linda carta que finalizava com a rubrica: Com amor, Horácio. E assim nós aprendemos que só é rico quem distribui ao mundo o que há de melhor. Uma história, uma bela história, pode mudar a vida de muita gente. Seja essa pessoa criança ou adulto, pode ter certeza. Viva o movimento das histórias. Histórias salvam. Salvou a minha vida. Pode salvar a sua também. Com amor, Gleidson Lamarck.